Falando em títulos do Tesouro, os chamados Treasuries, eles estão sendo despejados no mercado internacional e isso tem provocado um forte aumento dos juros futuros nos Estados Unidos. E isso pode estar muito por trás da decisão de Trump hoje de mexer nas tarifas que regulam o comércio mundial. Thaís Herédia está de volta para explicar o risco e, talvez mais importante, a solução para mais esse efeito da guerra tarifária de Trump, né, Thaís? Olha, o Lorival deu a senha, né? O mercado entendeu. Havia uma desconfiança, inclusive, de que quem iniciou esse processo de, como a gente fala no mercado, despejar os títulos na praça, teria sido a China, que é o segundo maior credor. A China é o país que é o segundo maior credor dos Estados Unidos. Primeiro é o Japão, com um pouco mais de $1 trilhão em títulos públicos americanos, e o segundo é a China, com 770 bilhões de dólares em títulos públicos. Em terceiro lugar vem o Reino Unido. Mas é impossível provar isso, mas seria uma ferramenta, né? Muitos economistas hoje chamaram a atenção, é uma ferramenta. E um alarde que vem sendo feito é o risco, Márcio, é escalar de uma guerra comercial para uma guerra financeira, de uma crise comercial para uma crise financeira, né? E foi isso que essa interpretação que você deu, que talvez tenha sido o gatilho, essa é a interpretação dos gestores no geral. Esse quadro, quem preparou para a gente foi a Elos Aita, né, a consultoria, o Einar Ribeiro. De novo, eu pedi para ele para mostrar para a gente a evolução dos títulos públicos com vencimento um pouco mais longo nos Estados Unidos, tanto de 10 anos quanto de 30 anos. São papéis muito líquidos, ou seja, são muito negociados no mercado desde que Trump assumiu. Esse número 4,84, 4,87, 4,73 e o número mais baixo aqui, 4,18, é a taxa de juros negociada nos mercados, né, entre os investidores. E então, desculpa, qual é a diferença do T-Bond 10 para o T-Bond 30? 10 anos, 30 anos. Esse gráfico é muito claro. Esse gráfico está muito claro. E olha o que aconteceu de ontem para hoje, Márcio. Aqui temos 2 dias, a famosa estilingada. Temos aqui de novo a estilingada. Vejam o seguinte, olha, esse movimento em que bolsa cai e juro de título público sobe, ele não acontece. Geralmente é o contrário. Quando a bolsa cai, o rendimento dos títulos cai, porque a procura pelos papéis aumenta, como disse o Lorival agora há pouco, porque esse sempre foi visto o porto seguro dos investimentos. Portanto, esse movimento que a gente viu aqui nos últimos dias, dessa disparada da taxa de juros cobrada pelos papéis, com uma inundação de oferta dos títulos, o Tesouro Americano tentou fazer leilão de títulos para vender títulos, não conseguiu, não recebeu, não teve demanda pelos papéis, né? Então, portanto, esse movimento aqui, ele explica bastante o tamanho do susto que Donald Trump tomou hoje, né? E explica esse recuo que ele jurou de pé junto que não faria. Então, e vejam que, diferentemente do que aconteceu com as bolsas hoje que se recuperaram, o máximo que aconteceu aqui foi parar de piorar. Então, mais uma coisa para a gente aprender e passar a acompanhar a partir de agora, Márcio, é o comportamento dos títulos americanos, que sempre foram esse porto seguro para o investimento e que agora peronomútil. Eles refletem a confiança não apenas na economia, mas no país. No país, exatamente. No país que tem a moeda mais forte do mundo, que tem a dívida considerada mais segura do mundo e que, portanto, investir nessa dívida é que nem a gente faz aqui, quando o bicho está pegando aqui, o que a gente faz, né? A gente corre para o Tesouro Direto, a gente corre para o título público, porque é um investimento seguro. Então, guardadas as devidas proporções, imagine que isso isso é elevado à 20ª potência nos Estados Unidos. E hoje essa lógica se inverteu. E foi isso que pode ter provocado, como a gente está falando aqui, esse recuo de Trump. A pergunta é difícil, mas amanhã, nos próximos dias, esse susto que ele tomou aqui pode dar novas sinalizações para ele tentar voltar a uma normalidade? Pelo menos ele fingir que está havendo uma negociação e esquecer essas tarifas de 46% para o Vietnã e realmente tentar uma negociação com a China, partir para uma negociação mais normal e não impositiva, prepotente, como ele estava fazendo?
Márcio, esse vai ser o bom termômetro, porque, como você mesmo disse, a confiança é no país. E a gente tem tratado aqui do problema de perda de credibilidade e de confiança na gestão de Donald Trump, né? Se a contaminação entre o que está fazendo o presidente, que é essa contaminação que está acontecendo nos preços da economia real, numa expectativa que vai ter mais inflação, menos crescimento, as empresas vão lucrar menos e, portanto, vão render menos, então eu saio da economia real e vou para os títulos públicos. Quando esse movimento acontece, é porque a desconfiança não é apenas mais macroeconômica, ela é uma desconfiança soberana, vamos dizer assim, né? Na capacidade de se manter em equilíbrio e como garantidor, em última instância, do capital no mundo.